Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. O TV Com Debate está no ar. Hoje nós vamos discutir, vamos dar mais desdobramentos a respeito da votação ocorrida na Câmara dos Deputados e que autorizou o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas nós vamos falar a respeito da postura dos nossos nobres deputados federais, as vossas excelências, que na minha avaliação e na avaliação dos meus convidados, que eu já vou apresentar, foi vergonhosa, né? Pessoas falando em nome da família, do irmão, do pai, da sobrinha, da peruca, da dentadura, achincalhando um momento grave, um momento sério pelo qual o nosso país passa. Acho que faltou para 99,9% dos parlamentares o tão falado decoro parlamentar e o respeito com as pessoas, com os mais de 10 milhões de desempregados que hoje nós temos no país, com as famílias, com quem está passando fome, com quem está passando necessidade. O momento não é de comemoração se a presidente vai sair ou se não vai sair. O momento é do brasileiro ser consciente e os nossos deputados e senadores agora terem a seriedade de fazer o que tem que fazer. Se a presidente Dilma sair, que ela saia de acordo com as regras, se ela ficar, ela fique de acordo com as regras, mas ela tem que trabalhar. Ela, o Senado, os políticos em geral, porque o brasileiro trabalha 7 dias por semana sem parar para sobreviver. Hoje eu recebo aqui o Moisés Fernandes, que é jornalista, coach empresarial, e Nelson Rodrigues, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar. Ele é ecologista, é um cara totalmente à frente do seu tempo, até por conta dessa iniciativa ecológica, Nelson, que você vem falando de meio ambiente há muito tempo mesmo. Boa noite, é muito bom tê-los aqui. Eu queria conversar, debater com vocês e com os nossos telespectadores. O que a gente viu ali na votação é o retrato do povo brasileiro? Moisés? Boa noite, Guto. Boa noite, Nelson. Boa noite aos telespectadores. Eu acho que é um retrato, né? Ou seja, as pessoas que lá estão, né, não vieram de Marte, não vieram de Júpiter, nem de Saturno, vieram do bojo da sociedade brasileira. E aí, isso, a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa iniciar, me envergonha, né? Eu acho que envergonha o Nelson também, pelo que a gente conversou, você, e eu acho que 99% da população. Quando você vê as pessoas lá votando, né, em nome do papagaio, do cachorro, do periquito, do filho, foram pouquíssimos os deputados que falaram em nome da população, né, em nome do eleitor que os colocou lá. Assim, eu acho que a gente pode contar nos dedos, né, de duas mãos, o número de deputados que fez referência a isso, porque eles estão lá nos representando, né, ou seja, ainda que o meu deputado não esteja lá, de repente eu votei num deputado que não está lá, mas esse que não tem o meu voto e está lá também representa aqueles que não votaram nele. Então eu me senti realmente envergonhado, eu senti vergonha que essas informações não foram só divulgadas internamente no país, né? Elas foram além, né, do país, ou seja, foram para os Estados Unidos, Europa, né, Ásia, e a repercussão disso lá fora foi triste, né? Ou seja, as pessoas vendo que o país está numa situação de crise mesmo, né? Ou seja, não só política, né, institucional, uma crise moral, uma crise ética, né, que não só tem interferência na esfera federal, mas também na esfera estadual. Quando a gente observa aqui o nosso município também, a gente vê em algum grau aquilo que a gente viu lá, as pessoas brincando com um momento extremamente sério, né? Ou seja, a gente está em vias de impedir uma presidente, né? Ou seja, pela segunda vez na história do Brasil, uma democracia, menos de 30 anos, né? Uma democracia relativamente jovem, e 2 presidentes, né, o Fernando Collor e agora a Dilma, pelo que tudo caminha, pelo que dizem os juristas, especialistas na área, dizem que é só questão de tempo para que ela seja impedida e para que ocorra o impeachment, retirada, e para que o Temer assuma, né? Ou seja, também não é santo. E aí você falando de esfera federal, antes que o Nelson entre, temos o escândalo da merenda aqui no nosso estado de São Paulo, com os desdobramentos acontecendo, tem o escândalo dos trens em São Paulo, temos aqui casos também da merenda que repercute aqui, existe um vereador que até agora ninguém sabe qual é,
segundo as delações, segundo as investigações da polícia, não sou eu que estou falando, um vereador que também estaria envolvido na questão e roubar merenda de criança, né? Então a que ponto a gente chegou? Exatamente. Né? A moralidade aí, Nelson, foi para a sola do sapato, né? Boa noite. Bom, boa noite, Moisés. Boa noite, Guto. Obrigado pelo convite. Boa noite ao telespectador da TV Com, que sempre nos acompanha aí, nos brinda aí com a participação. O Moisés colocou, eu vou reiterar, né? Eu assisti os 511 deputados federais e assisti junto com a minha família, inclusive. Acho que foi também, teve o seu lado didático, né? Sim, histórico. Histórico, didático. A gente pôde conhecer cada um daqueles representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, e não foi diferente para mim, me senti envergonhado. Envergonhado, por que envergonhado, né? É bom explicar o porquê. Primeiro, pela postura, né? Um representante da população brasileira tem que ter postura, né? Ele não pode agredir, ele não pode ficar segurando a bandeira nacional como se fosse um cachecol. Um pano de chão, né? Um pano de chão. Ele tem que ter postura. E não tem postura, não em todos, eu não estou dizendo que todos tiveram o mesmo tipo de procedimento, mas uma grande parte dos deputados lá presentes, denotando uma falta de postura. E o que significa uma falta de postura? Tudo que ele teve como aprendizado, a sua cultura, a sua educação, estava refletido ali naquela postura perante o Brasil e o mundo. Então você viu claramente que muitos que estão ali não têm a qualidade necessária para estar representando um povo, né? Até pelas explicações, pelas colocações do motivo pelo qual estava votando, como foi colocado aqui. Ali ele tinha 10 segundos para falar sim ou não. Eu acho que não poderia... Era mais do que o suficiente. Né? Sair disso aí, né? Sair disso. Agora, agredir também, independente, a gente tem que saber separar as coisas. Naquele momento não era o fórum para discutir a questão do presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha. Não era o fórum necessário para isso. O fórum ali era para discutir o sim ou não ao impeachment da presidente, segundo o processo que estava lá, foi colocado para que todos tivessem conhecimento. Não era o fórum. Então, ficar agredindo também o presidente da Câmara como desculpa para dizer o não, né, também inapropriado, totalmente inapropriado. Fiquei com vergonha da esquerda brasileira, que ao invés que se diz com muito conteúdo, né, para transformar a sociedade, também fez um papel ridículo lá, né? Colocou o Cunha em evidência, quando na verdade a discussão era o impeachment da Dilma. E o Cunha, por incrível que pareça, ficou gelado, né? Conduziu serenamente, sem nenhum tipo de contestação às agressões. Não levantou o tom de voz. Né? Ele foi o presidente da Câmara. Ele exerceu... Fez o papel corretamente, né? Sem querer misturar as coisas, mas o papel foi correto, né? E para pior ainda, que é um desfecho também absurdo, mas é real. Vai processar todos aqueles que o agrediram. E vai ganhar. Né? E vai ganhar. Porque aquele tipo de procedimento também é falta de decoro. Exatamente. Então, por falta de decoro, nós vamos ter ali... Vai levar todo mundo para o Conselho de Ética. Mais de 50 deputados para o Conselho de Ética para ser expulso do Congresso Nacional. Né? A questão da cusparada, eu queria, já que você entrou nesse assunto, a questão da cusparada do deputado Jean Willis, no deputado Jair Bolsonaro. O que vocês, como que vocês avaliam a postura do... Não está certo defender, eu queria até falar para os nossos telespectadores, não está certo defender torturadores, sejam eles de que lado forem, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Torturador é torturador. Não há justificativa na tortura. E não há justificativa também para uma cusparada dentro, ainda mais dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, a que ponto a gente chegou rasteiro? Porque, como o Moisés falou, o mundo inteiro estava, o país inteiro. Acho que teve mais audiência que final de Copa, que Jogo do Brasil em final de Copa, porque estava todo mundo
querendo saber o que ia acontecer. E todo mundo sendo obrigado a ver aquele espetáculo de horrores, né? E com cusparada. O que vocês avaliam? Isso é falta de decoro? Isso é um despreparo, né? É falta de educação? O que é? É um despreparo total, né? Quando você vê um deputado, né, que chega a esse ponto, né, ou seja, de agredir, né, outra pessoa, ainda que não tenha sido fisicamente, né, porque ele cuspiu, né, no Jair e o Jair devolveu essa, né? Eu li alguma coisa que saiu, né, não recentemente. Tem ninguém santo nessa história. Isso, né? E fez menção, né, a torturadores, a uma série de questões que eu acho que são indefensáveis, né? Mas o que eu acho que vale a pena salientar é a perda dos valores, né? Ou seja, a gente está num momento triste, né, da República, num momento triste do país. É um momento de ebulição, é um momento de transição também, não é um momento de mudança? Vocês não analisam também por esse aspecto? Eu acredito que a gente vai ter mudanças e que a gente vai ter mudanças grandiosas já a partir da eleição. Temos as eleições agora de 2016. Eu acho que a gente vai ter a prova de que as pessoas hoje estão mais preocupadas com a política. Há 10 anos atrás, se a gente lembrar, né, tirando as pessoas que eram já políticas, que já faziam políticas, que sempre gostaram de política, que é o meu caso, mas a grande maioria das pessoas, quando paravam numa rodinha de bar, ou quando estavam na faculdade, ou em qualquer lugar, em geral, não falavam de política. Falavam de futebol, de novela, seja lá do que for. Hoje, eu acredito, eu não tenho esse número, né, não existe uma pesquisa para isso, que 95% das pessoas, quando param para falar alguma coisa, falam sobre política. Pedem mudança, né? Mudança em que sentido, né? Uma mudança verdadeira. Outro dia, conversando com uma pessoa comum, ela falou assim: nós queremos mudança, Moisés, mas não é mudança, é renovação, né? Que é a chamada renovação, o filho do jargão, isso, né? Ou o neto, ou o sobrinho, ou o irmão, o cunhado, ou o cunhado. Isso. Nós queremos marido. uma mudança verdadeira, nós queremos pessoas novas lá, ou seja, que desenvolvam um trabalho, que sejam profissionais, que venham de um histórico profissional, que tenham uma atuação e que possam levar alguma coisa para dentro da política. Porque quando a gente observa os fatos que ocorreram lá e a gente vê o palhaço, né, que lá, o Tiririca foi um voto... Foi para mim, né, que é o palhaço, e foi eleito como palhaço, né, palhaço Tiririca, né, pior do que está, não fica, né? E foi o único que falou, pelo país, né, eu voto sim. Né? A grande maioria dos outros deputados evocaram, né, uma série de questões que não tinham a menor conexão com aquele fato. E uns 10, 8 deputados disseram, pelas pessoas que me elegeram, né, pelos meus eleitores, pelo país, né, eu também voto sim. Então, você olha o deputado que é o palhaço, que é o único que não se comportou como um palhaço, né? O Nelson bem salientou, pessoas se secando com a bandeira, enroladas na bandeira, ou seja, um verdadeiro circo, né? Um verdadeiro show de horrores. Abriram a faixa lá atrás, fora a cunha, né? Quer dizer, parecia eleição, nem de eleição para síndico. De Grêmio Estudantil. De Grêmio Estudantil. Só faltou... Aquele deputado, Paulo da Força, né? Vulgo Paulinho da Força, ou seja, brincando, mas de uma maneira descarada na tribuna, ele chamava os correligionários do partido dele para estar lá atrás, para aparecer, como se ali fosse sei lá... Como eu falei já, e eu acho que é importante bater nessa tecla, eu vejo muita gente nas redes sociais comemorando, vamos tirar... eu acho que isso é ruim. É bom, por um lado, para amadurecer a nossa democracia e saber que existem regras, a Constituição prevê a saída de um presidente de acordo com alguns preceitos, se ele cometeu algum crime de responsabilidade, como já foi demonstrado, a Câmara aceitou e agora está no Senado. Então, aí já não tem golpe, tem um caminho para se tirar o presidente quando ele não está fazendo alguma coisa correta, ou quando cometeu algum crime de responsabilidade. O que se vê é o pessoal comemorando, quer dizer, eu acho triste isso. Se você me permite, eu acho assim, essa comemoração é fruto de um esgotamento, na verdade, né? Porque a gente tem assistido aí nesses últimos 13 anos uma série de situações que não contemplou ao discurso
propagado... De sempre do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores, que resolveria todas as mazelas da população, todos os problemas, o desemprego, a questão do desenvolvimento, a questão social, enfim, tudo aquilo que faltava para o desenvolvimento do país, né? Isso não aconteceu. Tanto não aconteceu que, se nesses 13 anos a tão propagada reforma agrária tivesse sido realizada, porque foi motivo de discurso dos últimos 25, 30 anos da esquerda, né? Então, se essa reforma agrária tivesse sido realizada pelo governo do PT, nesses últimos 13 anos, não existiria o MST fazendo manifestações pelo país afora, né? Mas o MST é um braço porque ele já estaria, que é importante, né? Ele já estaria, todos já estariam contemplados na reforma agrária, então eles deixariam de existir, porque já estariam contemplados. Mas não, parece que na verdade não é para deixar de existir, né? E não é para ter reforma agrária. Também muita gente recebe o seu lote, revende e volta para a ação. Por outro lado também, as cidades nas quais os assentamentos estão localizados são mal planejadas, não existe nenhum tipo de infraestrutura, se jogou as pessoas ali, e aí também é natural que haja uma revolta e que as pessoas não queiram ficar ali. Então tem os dois lados da moeda nessa questão da reforma agrária. Mas você tem toda a razão. Então, mas a questão da reforma agrária, a questão da reforma política, a reforma da Previdência, a tributária, nenhuma reforma importante para o desenvolvimento do país foi feita em 13 anos. Então, esse esgotamento, aliado aos problemas que a Petrobras foi identificado pela Justiça, pelo juiz Sérgio Moro, né, por todos os documentos que vêm sendo... Pelo Ministério Público Federal, enfim. Pela Polícia Federal. Tudo isso, muitos acabam comemorando porque é um êxtase de um processo negativo de 13 anos que não nos levou a lugar nenhum, culminando com aquilo que você falou no início do programa, com hoje 10,2% da população economicamente ativa, que em números são mais de 10 milhões e 400 mil, né, desempregados no país, culminando com isso. Eu fico imaginando mais de 10 milhões de trabalhadores que não têm o dinheiro para levar para a sua família, né? Uma família média de 4 pessoas, então nós estamos falando de 40, quase 50 milhões de pessoas que estão sendo destruídas por um governo, uma má gestão pública. Então essa comemoração talvez seja um vislumbre de que, passando por esse processo negativo, como Moisés salientou, né, nós possamos encontrar uma luz no fim do túnel, porque é o que as pessoas querem respirar, né? A gente liga a televisão e só vê corrupção, né? Durante anos a gente está vendo isso acontecer. Então essa explosão, esse sentimento que as pessoas ficaram segurando durante tanto tempo, acabou sendo motivo de comemoração, como se fosse uma comemoração de ganhar aí a Copa do Mundo. Mas a gente entende os sentimentos das pessoas. Então, eu avalio dessa forma. Moisés? Então, quando a gente observa a nossa cidade, né, porque as pessoas, né, como disse nossa presidenta, né, as pessoas não moram no governo federal, né, elas não moram no estado, né, elas moram na cidade, né. Ela não disse exatamente dessa forma, porque alguém deve ter soprado no ouvido dela, ela entendeu de um outro jeito e repassou aí, de uma... Falou da forma dela. Da forma Dilma de falar. Mas as pessoas de fato vivem na cidade. E esses dias eu estava escutando um programa de rádio aqui da nossa região, e aí uma moradora falou assim para o nosso prefeito, né? Mas o senhor não fez nada daquilo que o senhor prometeu quando o senhor subiu aqui no Morro do José Menino. Então o senhor prometeu isso, e aí ela elencou lá várias situações, e nada disso foi feito. E aí quando você olha para uma situação como essa, nada disso foi feito. Aí quando você volta lá atrás na eleição, que várias promessas foram feitas, como a entrada da cidade, o túnel ou seja, da Zona Noroeste, o túnel ligando Santos ao Guarujá, né? O teleférico nos morros. Né? O VLT, que até hoje ainda não está em funcionamento, né? Ou seja, está lá... Efetivo não existe, né? Ou seja, dessa única linha ele não existe. Então, ou seja, você olha para a situação... Aí você vê tudo aquilo que foi prometido, e aí você pega o prefeito de Santos novamente prometendo fazer aquilo que ele já prometeu lá atrás. Então, ou seja, se isso já não é uma situação para que você pedisse, de repente, até o impeachment do prefeito aqui de Santos, né, isso, eu digo, num país sério.
né? Porque, ou seja, se você se compromete a algo e você não faz, alguma coisa está errada. Né? Então você não deveria ter prometido, ou seja, você teria que trabalhar, ou seja, dentro do que o Nelson bem disse, em cima de gestão. Quando você trabalha em cima de gestão, você avalia o quê? Indicadores. Então você tem os seus indicadores, né? Como está a cidade, quais são os valores que você tem, o que é possível fazer, qual é a ideia que você vai ter de um orçamento, e em cima desse orçamento você faz uma ideia daquilo que você pode verdadeiramente fazer. Só que não é isso que se faz, né? Ou seja... Mas aí tem a questão política. Eleitoreira. Exatamente. Que aí você entra na ideia... Que você vai ter que atender as demandas. Então, né? se o Quem Nelson... esteve com você... Se o Nelson faz parte do meu governo, e ele é um cara que vai trazer muitas pessoas, mas não está fazendo uma boa gestão, de repente, à frente daquela pasta, mas mantém o Nelson. Não é político, porque o Nelson vai nos ajudar. Votos. Isso, e vai nos ajudar numa reeleição. Né, que é um outro problema que a gente vinha discutindo aqui antes do início do programa. Né? Ou seja, quando você pensa numa gestão, né, verdadeiramente qualificada, que trabalha com indicadores, que não pensa política, que é uma gestão de Estado, né, e não uma gestão política, aí você não tem como trabalhar dentro dessas questões. Então, por exemplo, dentro da minha visão, uma das coisas que precisa ser feito imediatamente é o quê? É acabar com a reeleição. Isso pode ser feito em Santos? Não, não pode ser feito em Santos. Mas um candidato, por exemplo, como o Nelson, se o Nelson vier pré-candidato, como o Nelson já teve a oportunidade de fazer, ele não pode propor isso? Claro que pode. Ainda que não seja a lei, tem que partir dele. Lógico, ele, Nelson, pode propor isso. Outros candidatos podem propor isso também? Também podem propor isso. E acho que isso já é um grande avanço. Por quê? Porque eu não vou estar preocupado em ferir egos, votos, situações, porque eu vou governar, eu vou pegar a minha cidade, vou pensar nela como um estado verdadeiro, ou seja, onde eu quero a minha cidade daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, daqui a 16 anos, daqui a 20 anos, e vou colocar ela nessa direção. É como um trilho, você vai pegar, vai colocar o trilho, vai imaginar aquilo que você precisa fazer. E necessariamente não preciso ser eu a fazer isso, pode ser o Guto. Dar continuidade a isso. Mas... o Nelson pode dar continuidade a isso. E o legal disso é o quê? Que você cria o surgimento de novas lideranças, que é uma das coisas que tem a ver com a democracia. Ou seja, a troca, a alternância do poder. Agora, você falou em não ter a reeleição. Então você faz 4 anos, você cria um projeto de Estado, de governo, não um projeto político pessoal. Como manter esse trem no trilho se o condutor não for alguém do seu partido? Como amarrar isso? Porque a gente vê muito isso. Um exemplo clássico é com a frota de veículos das cidades. O prefeito que assume, ele renova toda a frota, coloca a sua logomarca, suas cores, e isso tem um custo para a cidade, porque ele, ao renovar a frota, mas está previsto no contrato, vai renovar, mas vai ter que fazer tudo de novo. Então, a cada 4, 8 anos, a gente teve polêmicas aqui em Santos, homéricas, pinta o ônibus de vermelho, não pinta de vermelho. As cores de Santos são vermelho e branco. Se o ônibus vermelho fica parecido com alguma coisa que seja, não tem o culpa. O que não dá é para ser cada prefeito. O prefeito eu gosto do roxo. Agora a gente tem... O Billy pintou tudo de roxo. Agora a gente diga, Nelson Rodrigues, diga. Não, eu vou falar aqui. Foi na época, foi no governo da prefeita Thelma. Os ônibus foram pintados de vermelho, alguns de branco, e começaram a pegar no pé que era ônibus vermelho, era ônibus de comunista. Entendi. E se brincava, aqui em Londres também tem ônibus vermelho e lá eles não são comunistas. Eu passaria até eu queria fazer uma análise em cima do que o Moisés falou, mas para essa colocação que você fez, se o Moisés quiser... Aí você porque hoje a cidade tem o que na cidade? Em todos os lugares. Você vai numa praça, tem a muretinha, né? Aí você tem o bottom da mureta, aí você tem o não sei o que da mureta. Por quê? Porque a mureta é o símbolo, é a logomarca, é o símbolo do atual gestão.
Então, ou seja, a gente brinca de fazer política, se bem a gente brinca se de... bem que a gente tem que fazer um mérito da mureta, porque fica um símbolo da cidade também, em função dos canais, ser um patrimônio público, né? Sim, mas você Então, não pode utilizar Se isso... apropriar disso para fazer propaganda sim, sua. politicamente. Aí é difícil, né? é diferente. Ou seja, uma coisa é você realmente, a mureta é algo do Santista. patrimônio da cidade. Não é Da algo cidade. do PSDB. Exatamente. Nem muito Não, de menos nenhum algo partido, do, nem né? muito menos algo do prefeito. De nenhum e partido. hoje é nosso. E hoje está havendo uma apropriação desse símbolo. Então tudo que é feito tem mureta. Então toda a praça que é reformada tem. Na realidade, inclusive tem reproduções de mureta, né, de Muretinha, artesanato. exatamente. Seria até interessante, de quem foi o projeto arquitetônico dessas muretas, desse desenho? Eu não tenho... Não, desde que eu me conheço por gente, Conhecimento. os Essas canais muretas existem, né? Com essas muretas. Né? Então, será que foi um projeto? Porque se a gente pegar fotos do início dos canais, bom. a gente vai ver que essas muretas, elas eram de ferro. Sim. Se você for ao Extra, por exemplo, você tem as fotos da inauguração do canal da Rangel Pestana, que hoje está tampado. Ali existe registros e que Inclusive no canal 4, na quadra da próxima praia, da mesma forma. eram de ferro. É de ferro até hoje, não pode mudar por causa do canal 5 também. Então, essa mureta não sei se está dentro do projeto original do Saturnino de Brito ou do urbanista que participou do projeto, enfim. Mas a gente já vai entrar no... Posso chamar o break, produção? A gente vai para um break, um rápido break, e a gente já volta com o TV Com Debate. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvconsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu.
Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente conversa com o Moisés Fernandes e com o Nelson Rodrigues sobre o perfil do político. A gente começou falando dos deputados federais, mas a gente tem que estender isso para os governadores, para o próprio presidente da República, para os candidatos em geral, senadores e para os nossos gloriosos vereadores. Eu lembro que na votação, alguns nobres deputados diziam: Vossa Excelência, referindo-se ao presidente Eduardo Cunha, Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência é um mau caráter. Quer dizer, primeiro de tudo, tem que chamar de Vossa Excelência. Dito isso, a Vossas Excelências, o que vocês acham que precisa, a nossa cultura precisa mudar para a gente realmente mudar a política? Porque eu, por exemplo, sou a favor do fim da reeleição. Eu acho que o político ganha muito dinheiro. Eu acho que quem vai para a política já tem que estar com a vida ganha. E mesmo que ele ganhe uma ajuda de custo, por exemplo, ele vai conseguir ter as emendas para beneficiar. O político tem direito a verbas para ele distribuir da forma que ele achar necessário. Quer dizer, eu acho que muitos têm direito a carro. Brasileiro, trabalhador comum, a maioria tem. Acredito que muitos estão tendo que vender o carro que tem para poder respirar nessa crise. Como é que a gente consegue mudar essa política, Moisés Fernandes? Esse danda que se recebe: olha, vota em mim que eu vou te arrumar uma colocação. Olha, vereador, estou precisando de uma vaga, não montei. E na verdade, o vereador não foi. A figura do vereador não foi criada para isso. Não foi. A gente precisa primeiro levar a educação para as pessoas, né? Educação em que sentido? Eu estou falando de ensino? Não. Eu acho que a gente precisa levar essa ideia da educação. Para que serve o vereador? Né? Para que serve a figura do vereador? O vereador está lá para quê hoje? O vereador em Santos? Para arrumar emprego para você? Não. Para arrumar vaga no hospital? Não. Apesar que muitos fazem isso. Né? Muitos sobrevivem, são eleitos. Exatamente. Por conta desse fisiologismo. Né? Ou seja, desse toma lá, dá cá. Mas vaga em creche. Vaga em creche. Né? Não que ele não possa fazer, mas o objetivo do vereador é esse? Não. O objetivo do vereador é fiscalizar. O quê? O executivo. Então, por exemplo, você pensa aqui em Santos, vamos trazer para a nossa realidade. Você tem um governo que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, por conta de algumas questões. Se o papel do Legislativo é fiscalizar o Executivo, e existe uma questão tão delicada como essa na nossa cidade, aí a gente tem um mecanismo, uma ferramenta para que você possa investigar. Qual é esse mecanismo e essa ferramenta? É a SEV, né, que é a Comissão Especial de Vereadores. E aí a gente não tem nenhuma SEV hoje, né, no dia de hoje, instaurada pela Câmara de Santos para investigar essa suposta, né, situação referente ao governo Paulo Alexandre Barbosa. E por que a gente não tem isso? Porque a gente tem aquela palavrinha chamada coalizão. Base. Então, a base. Né? E então... aí coloco no seu raciocínio, a própria Câmara, nós falamos no primeiro bloco rapidamente, a própria Câmara deveria criar uma SEV para descobrir qual é o vereador que está envolvido na questão da merenda, porque isso aí respinga na Câmara inteira. Enquanto não se souber quem é o vereador, se é que até para se saber realmente, tem um vereador de Santos, quem é? Porque até agora... Mas você não vê a população se movimentando. Cobrar isso. Cobrar isso. Então, o que nós teremos que fazer enquanto população? Começar a cobrar os nossos vereadores. Ir para a rua, né? Ir para a rua, só para... Ou seja, ir para dentro da Câmara, pedir o quê? Que fosse instaurada essa comissão. E essa comissão não é instaurada porque você tem lá 4 vereadores de oposição. Com o voto desses 3 vereadores não é possível você instaurar essa comissão. Os vereadores que fazem parte da situação
fecham com o governo, então não vamos abrir a comissão porque nós somos do governo. Sim. Então eles não estão preocupados em fiscalizar verdadeiramente o governo, porque assim, independente de eu ser ou não do governo, né, se existe uma situação que precisa que haja uma comissão para investigar essa situação, ela tem que ser aberta, porque essa é a função do legislativo. E os caras que estão lá não estão cumprindo a sua prima função, que é a função de fiscalizar. Então, se você para olhar, se você observa uma situação como essa, você precisa ter minimamente uma mudança ou uma mudança, e aí a partir de hoje eu fico satisfeito em abrir amanhã um jornal da nossa cidade e saber que foi instaurada essa comissão, ou a gente precisa mudar essas pessoas para que comissões sejam instauradas quando houver uma situação como essa. E que se apure os fatos, né? Então a gente tem essa situação do prefeito, né, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, e tem essa outra situação que pesa sobre todos os vereadores, como você bem disse. Eu achei que a Câmara ninguém se manifestou, quer dizer, não é comigo, né? Ao contrário, acho que está respingando em todo mundo ali, até que se diga, que se prove se realmente existe alguém, é a Câmara toda, o telhado é da Câmara, Nelson Rodrigues. Eu queria retomar uma análise que eu fiquei de fazer do bloco anterior, por favor, da colocação do Moisés. Vossa Excelência agora tem a palavra. Muito obrigado. Que, apropriadamente, o Moisés traz a realidade que a gente estava discorrendo sobre a questão nacional para o município onde o homem e a mulher vivem, né? E acho correto você trazer essa realidade aqui. Mas só que a gente tem que denotar o seguinte: as dificuldades que hoje existem do ponto de vista econômico-financeiro para o desenvolvimento de obras em qualquer município do país decorre desses últimos 13 anos de má gestão. E não podemos esquecer que a chave do cofre de todos os impostos do país está no governo federal. E a liberação de verbas do governo federal, ou através de emendas, ou através de convênios com os estados e municípios, ela decorre dessa forma, né? São muitos e muitos bilhões. Então, para você reais desenvolver obras no município, qualquer município do Brasil, independente de que governo seja, de que partido seja, você tem que ter claro isso, para saber que o desenvolvimento, o país está paralisado, a indústria está paralisada, tá? O comércio se ressente, o desemprego, já falamos anteriormente. 10 milhões, só 10 e milhões. As grandes obras, mesmo aquelas que você colocou a serem feitas na nossa cidade ou em qualquer outra cidade do país, necessárias para decorrer o desenvolvimento que a população necessita, elas não ocorrem hoje justamente porque o país, financeiramente, ele está paralisado. Os agentes financeiros internacionais e nacionais, eles não se arriscam. Por exemplo, você vai querer fazer uma dessas grandes obras que você elencou, fazer uma parceria público-privada. Só que a privada, né, os parceiros privados, os agentes privados que poderiam entrar numa parceria, se ressentem. Porque a economia vai bem quando a política vai bem. E aí Então, se você tem um Estado que hoje não dá confiança aos agentes econômicos, quer seja no Estado ou no município, você não consegue desenvolver obras. Por mais que você seja um prefeito bem intencionado, independente de que prefeito nós estamos falando, né? E aí eu falo de todos os prefeitos, muitos até têm intenção de se fazer, mas precisa de ter apoio do Estado, apoio do governo federal para fazer grandes obras, inclusive dos agentes privados. Então, você não tendo essas condições, pré-condições, você não consegue desenvolver aquilo que você necessita. E, às vezes, imagino eu, você, prefeito, ou Guto, ou qualquer um de nós, ou alguém, telespectador, que possa também aceitar esse desafio, né, vão se sentir com as mãos atadas, porque tem a vontade, mas não tem como realizar, porque do bolso próprio não consegue, né? Precisa de todos os atores em conjunto para alavancar esse desenvolvimento. Não dá para você sozinho, uma prefeitura específica, mesmo com um orçamento bom, a prefeitura sozinha não consegue. Desculpa te falar, mas desculpa que te interromper no momento, os empreiteiros também estão todos na cadeia, né? Então não tem como fazer uma PP, vai fazer com quem? Né? Outro fator. O Brasil está vivendo uma situação que a gente não tem uma empreiteira hoje que possa, porque
enquanto durar essa situação, elas ficam impedidas de prestar Exatamente. serviço. A gente teve... Então você não tem como... Agora, é só para claro. terminar, inclusive, o governo de Minas Gerais, o governo do Rio Grande do Sul, vários estados do Brasil, os funcionários públicos de carreira, não estou falando de outra coisa, estão recebendo salários parceladamente. No Rio de Janeiro, os aposentados e pensionistas não estão recebendo. Os estados estão quebrados. O governador do Rio de Janeiro falou, não tem dinheiro, o estado está quebrado. Os royalties não tem, o pré-sal quebrou. Mas, a falácia do pré-sal quebrou. Mas essa desculpa do pré-sal, desculpe. O Rio teve Copa do Mundo, teve Olimpíada, houve ligações telefônicas do presidente com o apoio Eduardo Paes. Com o apoio do governo federal. Eu compreendo. Que jogou dinheiro a rodo para fazer estádios que não havia nem necessidade, que nem a FIFA queria, né? Gastaram a rodo porque não sabe gastar. E aí, isso ainda não é alvo de investigação, né? Estádios da Copa. Ainda vai lá na frente. Eu compreendo o que o Nelson está falando, mas eu também vejo que a gente tem verdadeiramente uma falta de gestão. Eu também acho. Eu ia colocar isso aí, mas você levantou a bandeira. De planejamento. Dá para fazer, né, Moisés? Lógico, dá para fazer. Dá para colocar os caras trabalhando. A gente teve agora... gestão, mas com dinheiro. Então, mas tem dinheiro. Existe dinheiro. Existe dinheiro. A gente teve agora. A gente teve agora na cidade Santos Novos Tempos. Exatamente. Santos Novos Tempos era uma obra, uma obra gigantesca. Existiu dinheiro para ser feito e se perdeu. E não está se fazendo. Então, aliás, uma obra que tinha sido já realizada há décadas atrás. Né? E não foi feita. Se não for feita em conjunto com São Vicente, que é a nossa vizinha de ilha, não vai dar certo. Moisés, com a palavra. Então, ou seja, é uma falta de planejamento, de gestão. Então, se não havia esse dinheiro então para fazer a obra, por que se derrubou? Ou seja, como se fez em várias situações. A gente tem algumas situações que denotam uma preocupação, não posso dizer que existiu alguma coisa de má fé ou roubo ou qualquer situação, porque eu não tenho conhecimento, mas quando você pensa no quadrilátero comercial do Gonzaga, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quadrilátero comercial do Gonzaga é aquele triângulo para o telespectador que fica ali atrás do Miramar. Sabe aquele pequeno triângulozinho que fica ali atrás do Miramar? Vão fazer alguma praça, alguma coisa, porque ela está cercada com tapume, o trânsito é tão ruim. Mas já tiraram o tapume já. Já tiraram o tapume, por quê? Porque foi feita uma reforma, foi se investido ali naquele espaço, exatamente isso que eu vou falar para você. 4.697.000 reais. Eu ia chutar patacas, que é o dinheiro de Patópolis, do tio Patinhas. Isso, naquele espaço. Naquele grande espaço. Naquele grande espaço, ou seja, de poucos metros quadrados que você tem ali. Então, quando eu passei, eu estava indo almoçar no Miramar, eu olhei, eu vi 600 e poucos mil reais, eu falei assim, mas como assim 600 e poucos mil reais para reformar aquele pequeno espaço? E aí eu fui me aproximando da placa, né? Verbadade, né? Ou Você seja, foi se aproximando. E aí eu vi que antes ficaram maiores, eles eram bem maiores, né? Então não era 1 milhão, não era 2, não era 3, não eram 4. Eram 4.697.000. Então, ou seja, dinheiro tem. Projeto Burlemax, projeto Niemeyer, paisagismo de Burlemax. Com esse mesmo dinheiro, será que a gente não poderia ter feito a revitalização ali, ou uma parte da revitalização do mercado municipal, que há tanto tempo precisa? E aí você investe 4 milhões para refazer uma praça que já estava feita. Ou seja, que não havia necessidade nenhuma de você... Ali, na verdade, acho que ali estava lá, é um canteirinho, é um espaço para você cruzar. Não precisava nem ter essa sinalização. Então, alguma coisa, ou seja, a mim me parece que existe alguma coisa minimamente assim, estranha. Né? E aí a gente voltou agora recentemente, e vocês sabem do que eu vou falar, né, da Rede Nossa São Paulo. Né? Ou seja, que é um trabalho fantástico que eles fazem com relação às cidades sustentáveis, né? Com as ODS, né? Então, ou seja, desenvolvimento sustentável. E lá, vários gestores, ou seja, de diversas cidades do país, de diversos partidos, com iniciativas fantásticas, desenvolvendo trabalhos incríveis, sendo premiados nacionalmente e internacionalmente, dentro do mesmo período de crise que vive o país. Então, ou seja, se a cidade de Canoas, se a cidade de Campinas, se a cidade é capaz de fazer, por que Santos não é capaz de fazer? Então, ou seja, e a gente vai escutar muito isso na eleição,
Na eleição a gente vai dizer, ah, mas eu não fiz por conta... A crise vai ser a grande faltou roleta. Dinheiro, eu não tive como mas fazer. A gente não pode negar. Primeiro, mas não podemos generalizar, primeiro né, generalizar. Segundo, negar que a crise é real. Porque senão, se a gente negar a crise mas eu acho que mas ninguém está negando mas a aí crise. Eu acho que o bom gestor é visto no momento de adversidade. Natural. Mas exatamente. O problema é o seguinte, que quando a gente estava discorrendo sobre a questão do engessamento da economia nacional, a gente estava falando de grandes obras, estava falando de túnel, estava falando de grandes obras, né? Não essa obra que você exemplificou, que você acha estranha, né? Ela pode ser objeto de se investigar o porquê, o quanto foi gasto, uma obra muito pontual, pequena e tal. Quando eu estava discorrendo das grandes obras, tá, a ser desenvolvida pelas grandes empreiteiras, que você inclusive falou como fazer com as grandes empreiteiras, se elas estão sob investigação, né? E aí está se separando o investigado da empresa, porque também não podemos engessar o desenvolvimento nacional. Mas é o que diz a lei, né? A empresa, enquanto estiver nessa situação, não pode participar de concorrência pública. Pois é, mas é necessário que a gente não sabe se haja... tem laranjas, né? Outras menores que... Pois é, mas isso tudo está sendo objeto não só da investigação, as pessoas são presas, está havendo as delações, etc. Mas as empresas têm empregados, né? Têm obrigações trabalhistas, obrigações, né, que tem que ser levadas em consideração. Então não dá para fechar a empresa, botar todo mundo na rua... porque o dono da empresa cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, ele vai pagar por isso. Mas os trabalhadores não têm culpa disso. Claro. Então a gente está falando do cenário nacional, né? Daquilo que é o reflexo de uma economia engessada por uma má gestão pública, que reflete nas grandes obras do desenvolvimento do país. Tá? Outra coisa são as questões da cidade, né? O orçamento da cidade, aquilo que está sendo feito pelo orçamento, que a gente pode questionar. Tá? E ver o porquê que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, o valor da obra. Tá aí. Por que a gente não utiliza a Prodesan? E os vereadores? Uma empresa de engenharia, ou seja, que pode, tem engenheiros. E a gente contrata e recontrata. Isso os vereadores estão lá para isso, como você falou, né? Para instaurar uma comissão. Por isso que eu concordo com você que nós temos que renovar a Câmara Municipal. Tá certo? Novos atores que possam fazer um trabalho menor. Eu só vou além. Acho que a gente precisa renovar a Câmara Municipal e precisa renovar também o Executivo. O Palácio José Bonifácio. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Não podemos confundir. Eu estava falando no sentido daquele que tem o papel de investigar e tal. Então, cabe a quem? Ao Legislativo. Ao Legislativo. Muito bem. Então, falando em cima do Legislativo, que era aquilo onde eu estava colocando, temos que renovar. Mas essa renovação está na mão da população. Né? Não está somente na minha, na sua, na do Guto aqui, mas na mão da população. A gente volta ao nosso ponto de partida. Perfeito. Como mudar essa mentalidade da população? Eu acho que vocês acham que já dá para mudar agora nessas eleições municipais? Eu acho que o reflexo disso que aconteceu, que está acontecendo no país, quero crer eu, né, que foi um processo didático, que as pessoas vão ter que tomar atenção naquilo que vão fazer nas próximas eleições, para errar o menos possível. Porque os reflexos do erro, do voto errado, é tudo isso que está acontecendo no país hoje. Se as pessoas não enxergarem isso claramente, nós vamos perpetuar essa situação por séculos. Né? Em relação à gestão, eu acho que, eu concordo com o Moisés, desculpe discordar Fica à vontade. da sua opinião, eu tenho certeza que existe como gerar mais emprego. Santos não tem uma marina, Santos não tem um mercado municipal revitalizado. Se criar ali uma área boêmia, por exemplo, acho que a gente tem grandes exemplos na história. Eu cito o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que assumiu na crise de 29, e o que ele fez? Ele criou planos desenvolvimentistas para todos os Estados Unidos. Grandes obras, para empregar quem estava desempregado. Então, acho que trazendo para a nossa realidade, obviamente, o prefeito tem que pensar assim, bom, o que eu posso fazer de obra para gerar o máximo de emprego? E aí você tem na construção civil o grande problema da economia, o desemprego em massa na construção civil. Então, outra coisa, os gestores, se a gente sabe que vai vir uma crise, é impossível que os gestores não saibam também com antecedência. Eles têm conhecimento no mercado, eles conhecem as pessoas que lidam com economia. É claro que todo mundo vem dar um aviso, olha, a coisa vai ficar feia lá na frente por causa disso e disso e disso. Vamos... Aí eu acho que o gestor tem que se planejar, vai ter uma crise.
Eles vão demitir a da construção civil. Então, tem verba? Tem. Deputados federais da região, vereadores, vamos sentar, o que a gente pode criar de plano? Não essas frentes de trabalho que os caras vão varrer chão. Isso não. Usar a Prodesan, por exemplo, no caso de Santos, como citou o Moisés, se criar projetos para se alavancar algumas áreas da cidade. O Valongo, por exemplo. O Prodesan tem técnicos maravilhosos, pessoas competentíssimas que estão lá encostadas. Por exemplo, a construção de uma nova rodoviária, a integração dessa nova rodoviária com a Praça da Cadeia Velha ali, se criar alguma coisa nesse sentido de entretenimento, com segurança, com cultura, o mercado municipal, a mesma coisa. E não dizer agora, o leite derramou. Ou seja, porque a ideia que parece agora a crise assim, chegou ontem. Isso, o leite... Um bombardeio de Pearl Harbor, que era uma surpresa. Se você me permite discordar de você, claro. Porque é o seguinte, o Jomir Betkin escreveu um livro muito legal, né? A teoria na prática é outra. Sim, né? Eu sei, mas... Então, para você ter uma clareza disso tudo, nós, cidadãos, queremos o melhor para a cidade, né? Projetos como esse para atender a cidade, né? Agora, você tem que ter a clareza daquilo que você tem em mãos para fazer. Então, eu não tenho hoje uma planilha, né? Eu não estou à frente do Executivo Municipal, eu não tenho aqui o orçamento na minha mão esquerda e uma planilha e as verbas carimbadas, etc. Eu não tenho esse planejamento para me enxergar até onde eu posso fazer cada coisa que você elencou. Então, eu, pessoalmente, agora, nesse momento, não teria como dizer para você, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ó, não faço isso porque não tenho interesse, ou faço porque tenho, etc. Eu não tenho como elementos, eu estou falando como gestor público Sim. formado na área, né? Eu não tenho elementos técnicos para poder afirmar se com o meu orçamento do ano passado, hoje, com a situação econômica do país, se aquilo que eu tinha por receber ou fazer, se dentro da minha gestão de hoje, que tinha como orçamento o ano passado, e aquilo que eu tenho por fazer, cabe ainda o planejado. Eu tenho que ter essa clareza. Então, eu não tenho esses elementos em mãos. Eu teria que pegar secretaria por secretaria, rever os projetos que estão lá, poder analisar cada um deles com o orçamento e poder aplicar o orçamento aonde na prioridade de cada projeto. Porque eu tenho que levar em consideração aquilo que a população entende como prioridade. Porque não é só a minha vontade pessoal. Mas o emprego é né? prioridade, eu acho. Não, claro, o emprego é uma questão maior, não é só municipal. Né? Mas... Então, do ponto de vista da gestão pública, da aplicação do orçamento naquilo que interessa para o desenvolvimento da cidade, eu tenho que ter esses elementos técnicos claros para poder definir, olha, a minha prioridade é essa ou é aquela. Mas com criatividade, com verbadade, eu falei, eu citei situações, eu queria até que o Moisés entrasse nesse debate, questões relativas ao turismo. Santos tem que ser, tem que vestir, ou veste ou desiste. É uma cidade turística? O turismo... Vamos investir no turismo. O turismo, Guto, é um problema nacional. Porque o que a gente deixa... Eu queria que vocês... O que a gente deixa... Só para finalizar, o que a gente deixa de investir no turismo no país... É algo absurdo. E está tudo aqui pronto. Talvez essa crise seria muito menor do que ela se apresenta se a gente tivesse um projeto nacional de turismo. Coisa que você está cansado de saber que existe na Europa, em vários países, como em uma das indústrias principais. Exatamente. Geração de emprego e de renda. Você não tem isso aqui. Mas um projeto nacional de turismo, Nelson, a gente não tem como fazer. Você e o Guto. Vamos pensar um exemplo aqui, né? Vamos começar pensando. Isso, porque a gente não faz um programa municipal de turismo. E aí eu queria que você, telespectador... a cavaleira nisso, porque em 2012, vocês são testemunhas, no meu projeto de desenvolvimento da cidade, era baseado na indústria do turismo. Então, sei se você está... E é por isso que eu estou falando. Você sabe do que a gente está falando. Você sabe do que eu estou falando. Então, sem dúvida. Então não dá para entender a gente defender esse governo. E aí... Não, eu sei que você não está defendendo ou atacando. Mas a maneira, né, assim, o jeito que a gente está passando. E eu queria fazer um chamado para o nosso telespectador. Procura saber, através da transparência, quanto hoje a cidade investe no turismo. E eu não vou dizer qual é o valor que é investido no turismo. E aí também desafio. Isso é um bom desafio. E também procura saber quanto a cidade investe hoje em comunicação.
E aí depois, quem sabe, a gente volta a falar de turismo aqui na cidade com esses dados. Eu vou te dizer, telespectador, que é desproporcional o valor, mas muito desproporcional. Então, quando você precisa investir em comunicação, do jeito que se investe em comunicação hoje na nossa cidade, é porque você não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque quando você faz aquilo que precisa ser feito, você não precisa investir em comunicação. Porque o próprio feito comunica as pessoas. O próprio feito faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Né? O turista vai fazer a propaganda da cidade. Exatamente. Se você coloca o plano do Nelson, se você coloca aquele plano do Nelson de 2012 para funcionar, você não precisa fazer comunicação, porque vai ser um navio atrás do outro aqui, e não ao contrário, que é o que acontece hoje. Nós estamos perdendo 40% navios. em relação ao ano passado, a redução foi drástica. E em compensação, nós aumentamos em mais de 100%, ou seja, o número de contratações, né, os famosos check-ins. 650 mais check-in. Então, ou seja, dinheiro existe. Agora, eu acho que a gente não está utilizando bem o nosso dinheiro. É assim, e é meu dinheiro. Então, assim, mas Moisés está falando mal do prefeito. Não estou falando mal. Eu quero que se utilize bem o meu dinheiro, porque o dinheiro que está aí também é meu. Sim. É do Nelson, é do Guto. É nosso, né? É nosso. Não é do prefeito Paulo Alexandre, não é do partido, não é do... É meu dinheiro. Então, ou seja, e eu quero que esse dinheiro seja bem investido. Então, ou seja, quando a gente fala algumas questões, às vezes as pessoas entendem mal, né, o que a gente está falando. Quando eu falo da praça lá, ou seja, do centro, né, lá comercial, lá do Gonzaga, eu estou falando porque é meu dinheiro. Ou seja, que está sendo investido. Não, você foi indignado com a... Exatamente, quando você olha esse valor... O seu direito de discutir os problemas da sua cidade. Exatamente, como cidadão. Claro. Falando nisso, a gente viu essa semana... Recentemente o Boulevard da Alto Feliciano foi remodelado e já trincou o piso. Então, vai ser, segundo a prefeitura, vai ser refeito ali, sem ônus, sem custo, mas uma obra que demorou um sei lá quanto tempo para ficar pronta, já trincou. Mas é um perfil o piso. interessante, né? Parece que isso acontece no Brasil inteiro, né? É uma coisa que a gente tinha que mudar, é uma cultura nacional para ser mudada. Por isso esse programa hoje. Mudar a forma de fazer gestão. Então, se você não tem um gestor competente à frente do executivo, e não estou dizendo que é o caso do nosso gestor, tira o gestor. Você vai ter 2016 agora para fazer isso. Exatamente. Se você não tem vereadores competentes para fazer aquilo que precisa ser feito, procure vereadores que possam desenvolver esse trabalho, como o Nelson bem disse. É uma responsabilidade coletiva. Exatamente. Acho que renovar vai ser a palavra de ordem que o eleitor vai levar em consideração nessas eleições, senhores. Nosso tempo, infelizmente, está encerrado. O programa foi muito bom, passou muito rápido. Já tinha muito o que falar. Mas vamos fazer, olha, já fica aqui já a pauta para um próximo programa. Vamos falar sobre turismo. Turismo, exatamente. Quem sabe o secretário de turismo possa até vir, né? Luiz Dias Guimarães, para falar um pouco a respeito do turismo em Santos, de como que é feita a estratégia de investimentos, enfim. Nelson Rodrigues, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço muito minha presença, obrigado a você, Guto, Moisés, telespectador, um grande abraço a todos. Moisés Fernandes, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, Guto, pela oportunidade, obrigado, Nelson, obrigado ao telespectador. Telespectadores da TV Com, muito obrigado, TV Com Debate volta amanhã, aquele abraço.